Esse é o primeiro vídeo da 7ª temporada que nós vamos discutir este livrinho aqui, ó, As Upstarts, do nosso querido amigo Brad Stone. Pessoal que já tem visto as temporadas e acompanhado as temporadas, vai ter uma novidade em relação a esse livrinho aqui do nosso amigo Brad Stone. O livro do Brad Stone é o primeiro livro reportagem que a gente vai analisar. Todos os outros livros que a gente analisou, né, transformação digital, organizações exponenciais, plataforma, o livrinho do Lalux, Reinventando as Organizações, do Leandro Jesus, todos eles eram livros didáticos. Eram livros que propunham a tentar entender o que está acontecendo, eram livros para ajudar as organizações com métodos, metodologias, reflexões, etc. Não eram reportagens, eram análises de cenário para poder entender o que está acontecendo, o que as empresas deviam fazer uma espécie assim de diagnóstico. Eram livros de administração. Esse é o primeiro livro que a gente vai ter de reportagem. E a gente vai ter que ter uma abordagem diferente. Porque uma coisa é eu fazer uma análise de um livro de administração, em que o cara vai apresentar determinadas coisas, vai colocar determinadas questões, vai definir determinados conceitos, e a gente vai trabalhando com aqueles conceitos, como a gente sempre fez nas temporadas. O que é bom, a gente absorve, o que a gente não concorda, que a gente questiona, o que é contraditório entre as diferentes partes, né? Esse livrinho aqui, a gente vai ter que fazer um trabalho que é o seguinte: ele vai apresentar a reportagem e dentro da reportagem que ele está fazendo vão aparecer determinados conceitos, vão aparecer determinadas palavras, vão aparecer determinadas formas de pensar que nós vamos tentar extrair para mostrar, a partir da nossa visão, quais são os problemas que vão sendo construídos e que a gente tem uma espécie de intoxicação que a gente quer questionar. Galera, quando vai ler o livro, né, já sai lendo direto, aquela coisa assim, tipo, como a gente está fazendo uma análise, a gente tem que ir entrando no livro, como eu fiz em todos eles, uma coisa mais minuciosa. Então, vamos começar pela orelha. A orelha, você vai dizer, mas a orelha pode nem ter sido escrito pelo autor. Então, pode ser que na orelha do livro original não tenha esse texto aqui, e esse texto aqui tenha sido escrito por alguém. Mas vamos partir alguém no Brasil. Mas vamos partir do princípio que a orelha do livro ou escrita pelo autor do livro, né? Vamos supor que ele escreveu a orelha. Não importa. O que importa é, existe uma forma de pensar que, de alguma forma, foi colocada na orelha do livro, e no momento que foi colocada na orelha do livro, ele passa a influenciar as pessoas que vão ler o livro. Então, se o cara passa o olho e acha natural o que está escrito, aquilo ali, então, faz parte, digamos, de uma maneira de pensar. E a gente pode analisar essa maneira de pensar e fazer algumas reflexões sobre a maneira de pensar, coisas que são naturais, que não deveriam ser naturais. Então, a primeira coisa aqui que ele vai falar é o seguinte, que nós vamos questionar. Ele está falando, Uber e Airbnb, e o livro faz uma análise do Uber e do Airbnb, os autores, então isso aí é a característica da reportagem que esse livro vai fazer, né? Aí ele vai dizer o seguinte, são os mais emblemáticos representantes de uma nova geração de empresas de tecnologia. E eu vou aqui fazer uma reflexão com vocês sobre isso. Você me aponte, por favor, uma empresa que não seja uma empresa de tecnologia. Qualquer uma. Diz uma empresa que não tenha nenhuma tecnologia. Qualquer uma. Aí você vai falar assim, o açougue. Aí eu falo, bom, o açougue, você vai chegar no açougue, vai ter uma geladeira que guarda a carne. Vai ter uma luz que ilumina a geladeira. Você vai ter todo o aparato de facas
e material para cortar a carne. Depois você vai ter a balança. Depois você vai ter aqueles ganchos que penduram a carne. Aí você vai dizer, pô, mas isso não é tecnologia. Eu falo, para quem que não é tecnologia? Qual é o critério que a gente tem que dizer que não é tecnologia? Tudo que nasce, que vem da natureza, sem nenhum contato com o ser humano. Isso não é tecnologia. Aí você vai dizer, não, né, pô, está sendo muito radicalzinho. O que o cara está dizendo que é uma empresa que produz tecnologia. A Apple é uma empresa que produz tecnologia. Né? Então, o açougue, ele vende uma carne e aí ele usa tecnologias, mas ele vende carne e carne não é uma tecnologia. Aí você vai dizer, a Apple é uma empresa de tecnologia, né? Porque produz iPhones. Aí eu pergunto, e uma empresa de colchão? É uma empresa de tecnologia que produz colchão? Ou não é uma empresa de tecnologia? É uma empresa que produz colchão. Aí você pode dizer, é uma empresa, todas as empresas usam tecnologias e algumas empresas desenvolvem tecnologias para vender. Aí você vai ter que precisar que tipo de tecnologia você está falando. É tecnologia, o colchão é um tipo de tecnologia e iPhone é um outro tipo de tecnologia. Mas repara bem, quando a gente está falando de Airbnb e quando a gente está falando de Uber, são empresas que usam a tecnologia para permitir que determinados serviços sejam oferecidos e esses serviços não são produtos de tecnologia. Está dando para ver a confusão? Então, quando ele diz que a gente está falando aqui de empresas de tecnologia, é porque a gente, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente começa a dizer que o que a gente tem hoje não é tecnologia, porque a gente já se acostumou, e o que a gente está vendo de novo são novas tecnologias, então são empresas de tecnologia. Isso está natural, todo mundo acha normal, mas não pode ser normal. Porque no momento que você começa a achar isso, o que você vai induzir para o cara? Eu quero criar uma empresa tipo Uber. Então você tem que desenvolver tecnologia. E aí você vai dizer, não, tecnologias podem ser várias, pode ser colchão, pode ser iPhone, pode ser alfinete, pode ser tesoura, pode ser caneta. São produtos, são tecnologias que estão sendo produzidas. Então a gente tem que precisar bem para dizer o seguinte, o Uber e o Airbnb são um determinado tipo de empresa que produz um determinado tipo de tecnologia, que produz um determinado tipo de resultado. Se eu não entender quais são as tecnologias exatas que fazem do Uber e o Airbnb uma coisa diferencial, eu vou chamar essas empresas de tecnologia, vou dizer que eu quero ter uma empresa de tecnologia que nem do Uber, e aí eu vou sair desenvolvendo qualquer tecnologia e não vou chegar no Uber e no Airbnb. Continuando aqui a brincadeira da orelha, para a gente poder fazer reflexões interessantes, ele diz o seguinte, que o Uber e o Airbnb são propostas não exatamente inovadoras em sua finalidade. Eu fiquei pensando sobre isso. Olha só que discussão interessante é essa. O que seria uma empresa que vai inovar na sua finalidade? Porque olha só o que é. O ser humano tem demandas. Certo? Essas demandas atendem, as organizações que aparecem surgem para atender essas demandas. Existe alguma empresa que poderia oferecer para o ser humano algo fora das demandas humanas? Aí você vai dizer, não, mas o avião, quando surgiu, o ser humano não tinha a demanda de voar, mas o ser humano tinha uma demanda de mobilidade. Ele tinha um sonho, digamos assim, em termos de sobrevivência. Em termos de existência, ele tinha uma demanda de pensar um dia em voar. Né? Leonardo da Vinci, com aqueles desenhos dele e tal, né? Aquela coisa do sonho de Ícaro, não sei do que, bababá.
fico pensando o seguinte, existe alguma empresa, e aí eu quero fazer essa reflexão com vocês, existe alguma empresa, alguma possibilidade que a gente teria uma inovação na finalidade? Que ele trabalha isso aqui como se fosse uma coisa, um demérito. Olha só o tom. E propostas não exatamente inovadoras em sua finalidade. Ah, porque o Airbnb está dando para as pessoas a possibilidade de dormir em casa das outras pessoas. Então, é uma demanda de habitação e de viagem, de turismo, de passeio, de negócio, de mobilidade também, de certa forma, para você poder dormir rapidamente na casa dos outros e fazer uma viagem. E o Uber é de mobilidade nua e crua. E aí eu fico pensando, será que existe a possibilidade de você ter uma empresa inovadora em sua finalidade? Que não faça parte das demandas humanas? Eu vou deixar em aberto essa questão. E essa é uma questão para a gente discutir, para você preencher lá no formulário. Me dá um retorno, que, se você consegue imaginar alguma coisa diferente disso. Porque parece que o cara diz assim, não, tem empresas que são muito mais bacanas, né? Porque elas têm coisas inovadoras na sua finalidade. A não ser que tenha um erro de tradução aqui. O que você diz aí sobre isso? Aí, para fechar aqui, ele vai trabalhar, aí fechando aqui, ele vai dizer no final. O livro Upstart é o relato da origem do crescimento de Donald, impacto positivo e negativo desses jovens gigantes. E no final ele fala, uma análise detalhada e franca de uma era de empresas que vão mudar o mundo, seja qual for o custo. Eu começo a achar que essa orelha não foi escrita pelo autor. Depois a gente vai analisar. Porque, seja qual for o custo, me dá uma impressão, não sei se você tem a mesma impressão, de que está se falando, né, de uma coisa negativa. Seja qual for o custo. E aí eu fico analisando, é o seguinte, toda a tecnologia inovadora que chega, não importa qual seja, ela vem desestruturar um determinado mercado e reestruturar outro mercado. Não existe a possibilidade de ser diferente disso. Alguém vai perder o emprego, alguém vai ganhar o emprego, né? E a gente tem que analisar o seguinte, quando surge uma nova tecnologia, ela vai ser adotada ou não pelo cliente. Se você lançar uma tecnologia e essa tecnologia vai funcionar, você vai botar na sociedade e os clientes vão aderir a essa tecnologia, no momento que eles começam a aderir àquela tecnologia, ou os resultados daquela tecnologia, é porque as pessoas estão vendo vantagem naquela tecnologia. Aquilo está melhorando a vida das pessoas. Algumas pessoas vão ser prejudicadas, outras pessoas vão ser beneficiadas. Então, no caso do Airbnb e o caso do Uber, são casos típicos de um modelo de intermediação que existia na sociedade, super regulamentado, super burocratizado, que estava prejudicando fortemente pessoas. Pessoas que queriam alugar um apartamento e não podiam, estavam com dificuldade financeira muitas vezes. Pessoas que queriam um outro modelo de aluguel, não queriam ficar em hotel e queriam pagar uma coisa mais barata porque não tinham condição. Pessoas que queriam sair do táxi, daquele monopólio dos táxis, daquele tratamento horroroso que a gente tinha nos táxis. Uma coisa que poderia dar emprego para uma opção de gente que não podia pagar a tal da autonomia do táxi aqui no Rio de Janeiro, que é uma fortuna, ou pagar uma cooperativa de táxi. Então, o conjunto de pessoas que foi beneficiado. Então, aí ele fala positivo e negativo. Aí, quer dizer, quando você vai ver o aspecto negativo, se você vai falar de aspecto negativo e você vai falar de seja qual for o custo,
me dá a impressão de uma coisa pejorativa, que aí você vai pegar toda a galera que está sendo prejudicada e vai dizer que aquele grupo, e é exatamente isso que acontece, um determinado grupo que gira em torno de uma tecnologia, que vai se acostumando com aquela tecnologia, que cria um mercado em torno daquela tecnologia, que cria regulamentações em torno daquelas tecnologias, que começa a se empoderar daquelas tecnologias e começa cada vez mais a se afastar do cliente. Se o cliente está aderindo a esse novo modelo, você não pode falar que isso é um custo. Você não pode falar que isso é negativo. Isso é uma coisa natural do processo de evolução. Eu posso trabalhar esse processo de evolução para as pessoas que estão sendo prejudicadas terem um tipo de impacto menor em relação a isso. E isso vai depender das pessoas que estão sendo prejudicadas correrem atrás. Que, por exemplo, você vê o seguinte, quando o Uber foi lançado, uma série de taxistas percebeu o problema e correu para o Uber. Teve gente que não correu. Aí esse que não correu foi prejudicado. Ele não percebeu o caminho que a gente estava traçando. Então, existe na sociedade hoje um movimento muito forte, né, de ressaltar esses pontos negativos e esses custos da sociedade e começar a analisar, e eu estou falando só da orelha, e analisar os benefícios, né, e dizer, existem pontos positivos e pontos negativos. Não. Só existem pontos positivos. O que vai acontecer são novos problemas, que vão surgir novas empresas com novas tecnologias que vai ser analisado pelo consumidor. Então a gente tem que sair, a gente tem que entrar no mundo do consumidor-centrismo. Quem tem que dar a palavra final é sempre o consumidor. E para o consumidor foi extremamente positivo, é isso que importa. Algumas organizações perderam e outras vão ganhar. Bom, fechamos então o primeiro episódio da 7ª temporada, né? E a gente então estamos aqui pedindo para você, pessoal que está participando, preencher o formulário. O link do formulário vai junto com o vídeo lá no grupo. E se você ainda não participa das leituras compartilhadas, você me manda um zap e aí você pode participar dos grupos em que a gente faz, entre outras coisas, o debate desses livros sobre transformação digital, tentando ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar com esse mundo sofisticado em que a gente vive a bimodalidade. Um mundo que está se acabando e outro que está começando. É isso aí. Fica ligado.